Agar, você chegou até aqui, então há uma grande chance de já ter percebido algo importante. O que você passou tinha força suficiente para te quebrar completamente, mas de alguma forma isso não aconteceu, e isso não é algo para ignorar. Existem momentos na vida em que tudo parece estar desmoronando ao mesmo tempo, em que a sua paz desaparece, a direção fica confusa e você começa a se perguntar se as coisas algum dia vão voltar ao normal. O que você sentiu durante esse tempo foi real, a pressão, a confusão, as noites sem dormir, tudo isso realmente aconteceu. Mas apesar de tudo isso, você ainda está aqui, ainda de pé, de uma forma que nem faz muito sentido quando você pensa em quão intenso tudo foi. E se você olhar para trás com atenção, vai perceber algo ainda mais interessante. Houve momentos em que as coisas poderiam ter sido muito piores, em que uma pequena mudança poderia ter alterado tudo para o pior, mas de alguma forma isso não aconteceu. Algumas coisas foram adiadas, certas situações mudaram de direção, e outras simplesmente não te atingiram da forma que poderiam. Naquele momento, pode ter parecido que tudo estava dando errado, mas agora fica claro que nem tudo aconteceu da forma que poderia ter acontecido, e essa diferença é mais importante do que você imagina. Talvez seja por isso que você ainda está aqui agora, talvez não totalmente bem, talvez um pouco cansado, ainda tentando entender tudo, mas também não completamente destruído. Nada do que você passou foi em vão. Cada momento em que você ficou em silêncio, cada noite em que lutou com seus pensamentos, cada vez que sentiu vontade de desistir, mas não desistiu, tudo isso construiu algo dentro de você que provavelmente você nem percebeu na época. Então não saia ainda, porque o que vem a seguir pode finalmente te ajudar a entender por que você conseguiu passar por algo que parecia destinado a te derrubar. Há algo importante que você precisa entender sobre tudo o que você passou. Não foi para te destruir. Mesmo que na época tenha parecido que poderia, na verdade, estava te moldando de maneiras que você provavelmente não conseguia enxergar enquanto estava no meio disso. Situações que parecem estar te quebrando muitas vezes deixam algo para trás, um tipo de força, consciência ou clareza que só surge sob pressão. E mesmo que você ainda sinta o peso do que aconteceu, isso já não tem o mesmo poder sobre você. Isso não define quem você é, nem para onde sua vida está indo, porque a sua história não terminou ali, ela continuou depois disso. Se você realmente pensar, nem todo mundo conseguiria lidar com o que você enfrentou da mesma forma, e nem todos os caminhos continuam depois de algo assim, mas de alguma forma você continuou seguindo em frente, mesmo nos momentos em que parecia que você não tinha mais nada dentro de você. Havia algo constante por baixo de toda a confusão e cansaço, algo que não te deixou desmoronar completamente, mesmo quando tudo ao redor parecia instável. Talvez você não tenha percebido isso na época, mas olhando agora fica claro que você nunca esteve tão sozinho quanto parecia. E é aqui que a sua perspectiva começa a mudar, porque o fato de você ter conseguido passar por isso já diz algo sobre a sua vida. Significa que ainda existe algo à sua frente que exigia que você sobrevivesse àquela fase. Algo que não poderia acontecer se tudo tivesse terminado de forma diferente naquela época. O que aconteceu não foi aleatório, mas também não foi permanente, e nem tudo que te atinge está destinado a ficar ou a te definir para sempre. Algumas experiências entram na sua vida por um período, elas mexem com você, te testam, mudam a forma como você vê as coisas, mas não têm a palavra final sobre o rumo da sua história. O fato de você estar aqui agora, ouvindo, pensando, tentando entender tudo, já prova que o que tentou te derrubar não conseguiu totalmente. E você não deve tratar isso como algo pequeno ou comum, porque houve momentos em que tudo poderia ter tomado um rumo completamente diferente, resultados que poderiam ter sido piores, e situações que poderiam ter fechado portas de forma definitiva, mas não foi isso que aconteceu. Mesmo que você ainda não tenha todas as respostas, mesmo que ainda existam perguntas na sua mente sobre por que certas coisas aconteceram da forma que aconteceram, uma coisa é clara: você conseguiu passar por algo que tinha o potencial de te parar, e em vez de te acabar, isso se tornou parte do que agora está te empurrando para frente.
Houve momentos em que provavelmente parecia que você estava apenas tentando se manter de pé, como se estivesse a um passo de desistir completamente. Mas olhando agora com um pouco de distância, fica claro que você não estava se desmoronando da forma como parecia naquele momento. Na verdade, você estava sendo conduzido através de algo que ainda não tinha terminado de te moldar. Este não é o fim da sua história. Na verdade, é a prova de que ela ainda está em andamento, porque aquilo que tentou te parar não conseguiu da forma que se esperava. E a parte mais interessante é que esses mesmos desafios já não têm o mesmo tipo de controle sobre você. Não porque desapareceram, mas porque algo dentro de você mudou ao passar por eles. Você não é mais a mesma pessoa que era antes de tudo isso começar e não deveria ser. Esse tipo de crescimento não acontece sem pressão. Mesmo que você ainda esteja descobrindo tudo passo a passo, já existe uma diferença na forma como você pensa, reage e lida com a incerteza. Essa mudança é mais importante do que você imagina, porque é o início de uma nova forma de viver, onde o medo não controla automaticamente todas as suas decisões. Se você prestar atenção, consegue perceber isso em pequenos detalhes, na forma como entende melhor as pessoas, na maneira como reage quando as coisas ficam difíceis e até na forma como olha para o seu próprio futuro. Em algum momento pode ter parecido que tudo estava desmoronando, mas na verdade algo dentro de você estava sendo reconstruído de uma forma que não poderia acontecer sem essa experiência. Nem tudo que sai da sua vida é uma perda, às vezes é uma remoção necessária daquilo que não poderia te levar para onde você está indo. E mesmo que tenha sido doloroso enquanto acontecia, o que resta agora é mais estável, mais claro e mais alinhado com o que vem a seguir para você. Há também outra coisa a reconhecer. Os mesmos tipos de situações que antes te sobrecarregavam já não te afetam da mesma forma. E isso acontece porque você já ultrapassou uma versão de si mesmo que era mais vulnerável a elas. Você passou a enxergar certas coisas com mais clareza, aprendeu com o que não funcionou e desenvolveu uma estabilidade interior que não se abala facilmente. Então, mesmo que desafios semelhantes apareçam novamente, eles não vão encontrar a mesma versão de você. E isso por si só já muda o resultado de maneiras que talvez você ainda não consiga ver completamente. Houve momentos em que provavelmente parecia que tudo estava escapando das suas mãos, como se, não importa o quanto você tentasse se agarrar a algo, nada parecesse estável ou certo. E esse tipo de sensação pode te deixar perdido de um jeito difícil de explicar. Mas mesmo nesses momentos, algo mais profundo estava acontecendo, algo além de apenas tentar passar pelo dia. Você estava aprendendo, mesmo sem perceber, como se manter firme de uma forma que não depende de coisas que podem facilmente mudar ou desaparecer. Porque a verdade é que qualquer coisa que possa ser tirada nunca foi para ser o que te sustentasse de verdade. O que estava sendo construído em você durante esse tempo era algo mais duradouro, algo que não desmorona toda vez que as circunstâncias mudam. E é por isso que, mesmo depois de tudo o que você passou, ainda há uma parte de você que se sente estável, mesmo que seja silenciosa e nem sempre óbvia. Claro, isso não significa que tudo do passado desapareceu completamente. As memórias têm uma maneira de voltar e ainda podem haver momentos em que velhos medos tentem ressurgir, mas esses momentos já não têm o mesmo controle que antes. Eles não definem mais para onde você está indo, são apenas algo que você atravessou, não algo em que está preso. Quando você realmente pensa sobre isso, o que está à sua frente não está sendo moldado pelo que quase te derrubou, mas por quem você se tornou depois de passar por isso. E essa diferença importa, porque significa que você está seguindo em frente com uma força que não estava lá antes. Pode não parecer sempre dramático ou óbvio, mas a mudança já está acontecendo, muitas vezes de maneiras pequenas e silenciosas, na forma como situações começam a se abrir, nas oportunidades que começam a aparecer onde antes não havia nada. E na maneira como a confusão é gradualmente substituída por um senso mais claro de direção. Essas mudanças nem sempre acontecem de uma vez e nem sempre são chamativas, mas são reais e se acumulam com o tempo.
O que você passou não apenas passou, criou espaço para algo novo crescer, algo que não poderia ter se desenvolvido sem essa experiência. E mesmo que parte de você ainda queira respostas rápidas ou alívio imediato, o que está se desenvolvendo em você agora vai muito além disso. Não se trata apenas de superar uma fase difícil, mas de se tornar alguém que não é facilmente abalado da próxima vez que a vida se tornar incerta. A partir deste ponto, você não será mais abalado da mesma forma que antes, porque já passou por algo que tentou te destruir e não conseguiu. E essa experiência te dá uma confiança silenciosa que não pode ser tirada. Há algo importante que você precisa reconhecer sobre o seu próprio valor. O que tentou te destruir não veio sem motivo. Veio porque há algo dentro de você que realmente importa. Sua vida tem significado, sua presença faz diferença e seu futuro contém algo grande demais para ser interrompido. É por isso que a pressão foi tão intensa, porque o que existe dentro de você está longe de ser comum. Mesmo nos momentos em que você se sentiu invisível, quando parecia que ninguém entendia, cada detalhe foi notado, cada lágrima percebida, cada choro silencioso reconhecido, e respostas foram dadas de maneiras que você talvez não tenha percebido na época. Essa orientação invisível é a razão pela qual você superou tudo, mesmo quando não tinha certeza de como conseguiria. Ao seguir em frente, quero que carregue um tipo diferente de confiança. Não cega, mas baseada no que você já suportou e sobreviveu. Você já experimentou o que acontece quando forças tentam te quebrar e falham, e esse conhecimento é poderoso, é algo para levar com você, um lembrete de que você não está sozinho e que os desafios não têm a palavra final. O caminho à frente exigirá coragem, mas não exigirá que você o enfrente sem apoio. A proteção e a orientação continuam presentes, abrindo portas nos momentos certos. Você não precisa ter tudo resolvido agora, só precisa continuar avançando, confiando que a mesma força que te trouxe através dos momentos mais difíceis está te guiando para o que é destinado a você. O que antes ameaçava te destruir apenas revelou a profundidade da resiliência dentro de você, algo permanente que não pode ser abalado ou removido, e à medida que você segue em frente, essa força interior será a base para tudo o que está por vir. Há uma razão pela qual você não quebrou da forma que parecia que quebraria, uma razão pela qual você ainda está de pé, ainda pensa com clareza e continua avançando, apesar de tudo que veio contra você. E essa razão não é sorte nem acaso. É a força invisível e a proteção que foram colocadas dentro de você antes mesmo de você saber que precisaria delas. Você foi preparado de maneiras que não eram óbvias na época, e essa preparação te sustentou quando tudo o mais parecia incerto. Houve um momento em que você duvidou se tinha resistência para continuar, quando a dúvida sussurrava que você talvez não sobrevivesse à tempestade. Mas agora você passou por isso e sabe a resposta. Você viu a sua própria resiliência, experimentou a sua própria perseverança e descobriu uma força que não sabia que possuía. O que você passou eliminou ilusões que nunca deveriam permanecer na sua vida, revelando o que é real, o que realmente importa e o que é seguro liberar. Essa clareza veio através da pressão, da luta e de momentos que testaram cada parte de você. Mas agora que ela é sua, permite que você se mova de forma diferente, tome decisões de forma diferente e responda à vida a partir de uma nova perspectiva. Você não é mais a mesma pessoa que entrou naquela tempestade, e essa mudança pode ser invisível para alguns porque eles não passaram pelo que você passou, não sentiram o que você sentiu e não testemunharam o que você testemunhou. Você não precisa da compreensão deles para validar a transformação dentro de você. O que importa é que você sabe que algo é diferente, e essa diferença irá te guiar, proteger e continuar moldando o caminho à frente de maneiras que você já começa a sentir se desenrolando. A partir deste ponto, você não está mais apenas tentando sobreviver. Você está começando a entrar em algo maior, algo que pede que você se mova com uma nova consciência que está se formando dentro de você.
Essa consciência ajuda você a reconhecer o que realmente pertence à sua vida e o que não pertence, o que está alinhado com seu caminho e o que não te serve mais. É sutil, mas real, e deve ser confiada, não ignorada. Você está sendo guiado através dessa clareza, apoiado em fazer escolhas que protejam sua paz e fortaleçam seu futuro. E você não foi deixado para descobrir tudo sozinho. Aquilo que antes tentou te destruir já perdeu seu lugar na história que está por vir. Não pode te seguir nos próximos capítulos que estão sendo preparados. Mesmo que ecos do passado ainda surjam às vezes, a vida à sua frente não é construída sobre o que ameaçou te quebrar, mas sobre quem você se tornou ao atravessar tudo isso. Essa distinção é tudo porque muda a forma como você vê a sua própria história. Você não é definido pela dor ou pelos momentos de fraqueza, mas pela força que descobriu e pelo fato de que nunca desistiu. Isso é o que tem peso, o que se move com você e o que moldará tudo o que está por vir. Eu vejo você não através da lente do que você suportou, mas através da lente de quem você se tornou. Sobreviver ao que você passou significa que você carrega algo dentro que não pode ser facilmente parado, e há um propósito em sua vida que exigiu que você atravessasse aquele momento. Esse propósito ainda está se desenrolando, mesmo que você ainda não consiga ver o quadro completo ou entender todas as conexões, e ele está sendo revelado passo a passo para que você possa carregá-lo sem se sobrecarregar. À medida que você continua avançando, perceberá que sua confiança não vem mais de coisas externas, de opiniões, circunstâncias ou resultados que você pode controlar. Ela vem de algo mais profundo, algo firme, algo dentro de você que foi forjado através de cada desafio que você enfrentou. A confiança que você está assumindo agora é mais firme, mais sólida e menos suscetível às mudanças ao seu redor. Ela se baseia na verdade de que você já enfrentou algo que tentou te destruir e não conseguiu. E essa verdade se torna uma fundação na qual você pode confiar. Claro, ainda haverá momentos de incerteza e haverá ocasiões em que você se perguntará o que vem a seguir, mas esses momentos não têm mais o mesmo peso sobre você que tinham antes. Você está aprendendo a se manter firme mesmo sem ter todas as respostas diante de si, e essa força te levará longe. Você não precisa ter tudo perfeitamente claro para avançar, só precisa confiar que está sendo guiado. Você não está entrando no futuro de mãos vazias, você carrega consigo tudo o que foi cultivado durante seus momentos mais difíceis: força, consciência, clareza e uma conexão mais profunda com aquilo que sempre te apoiou, uma base que não pode ser facilmente abalada. Essas qualidades moldarão como você age, as escolhas que faz e a forma como responde ao que está por vir. Mesmo que você ainda não perceba totalmente, você está equipado de maneiras que realmente importam. O que está à sua frente não foi feito para te quebrar, mas para revelar a profundidade das suas próprias capacidades, para mostrar o que você pode suportar e para guiar você para quem você está se tornando. É por isso que o passado não conseguiu te deter, e é por isso que tudo que tentou te destruir teve que falhar. Você nunca foi empurrado para o vazio, você estava sendo preparado para crescer, para algo que precisava de espaço para florescer. O que se perdeu pelo caminho não foi sua vida, mas as conexões, hábitos e pensamentos que não poderiam te levar para a próxima fase. Alguns deles podem ter parecido confortáveis, outros podem ter parecido necessários, mas não estavam alinhados com o caminho que você está seguindo, e deixá-los ir embora nunca teve a intenção de te prejudicar. Foi para abrir espaço para o que está por vir. O que parecia perda era, na verdade, uma forma de proteção, mesmo que você não conseguisse enxergar claramente na época. Eu estava separando você de tudo que poderia ter atrasado seu progresso ou enfraquecido seu caminho. Você pode ter se perguntado por que certas portas se fecharam de repente, por que algumas pessoas se distanciaram ou por que certos planos não deram certo, e essas perguntas surgiam de um lugar de confusão. Agora as respostas estão ficando mais claras. Aquelas portas nunca foram destinadas a levar você aonde precisava ir. Aquelas pessoas não estavam destinadas a caminhar com você em sua próxima fase. E aqueles planos não estavam alinhados com a vida que está se desenrolando diante de você. Nada foi tirado de você sem propósito.
Cada fim, cada mudança inesperada, cada transformação teve uma razão ligada ao seu futuro. Eu estava guiando você para longe do que não poderia apoiar o que está sendo construído em sua vida. Mesmo quando parecia que você não tinha mais nada, você estava sendo preparado para algo muito maior. Você nunca foi abandonado, estava sendo redirecionado. O que você está prestes a entrar agora exige uma mente mais clara e um coração mais forte, uma disposição para confiar no que ainda não pode ver completamente. Você está se movendo para um espaço onde não enfrentará as mesmas batalhas da mesma forma, e o peso que antes pressionava tão fortemente começará a se dissipar. O alívio, de maneiras que você não imaginava ser possível antes, começará a se instalar junto com um novo nível de paz que cresce silenciosamente em seus pensamentos, suas respostas e a calma em seu coração. Essa paz não é aleatória, é a prova de que você não está mais sob a mesma pressão que sentia antes. O que está sendo restaurado em sua vida é mais forte e melhor adaptado para quem você é agora. Você está sendo mostrado como avançar sem carregar fardos desnecessários. Coisas às quais você se apegava, pensando que eram essenciais, na verdade estavam atrasando você. Agora você está aprendendo a caminhar mais leve, pensar com mais clareza e agir com maior propósito. Não se trata de perder tudo, trata-se de ganhar o que realmente importa. Você está sendo alinhado com tudo que apoiará seu crescimento, não com o que poderia te atrasar. À medida que você avança com fé, pode perceber que seu foco está mudando de maneiras que não esperava. Coisas que antes pareciam importantes podem não ter mais o mesmo peso, e coisas que você antes ignorava agora podem parecer profundamente significativas. Isso faz parte da transformação que está acontecendo dentro de você. Sua perspectiva está sendo ajustada para que você consiga reconhecer o que é realmente valioso e o que não é. E é importante não resistir a essas mudanças mesmo que pareçam estranhas no início. Crescer frequentemente é desconfortável porque te tira do que você está acostumado, mas o que você está entrando agora é muito melhor do que o que está deixando para trás. Você não está perdendo sua vida, está ganhando uma compreensão mais profunda dela. Você está entrando em uma versão de si mesmo mais alinhada, mais consciente e melhor preparada. Entenda isto claramente. O que tentou te destruir nunca foi mais forte do que o propósito que coloquei dentro de você. Veio com força e pressão, mas não tinha autoridade, e a autoridade me pertence. É por isso que falhou, e é por isso que você ainda está aqui. Você não está avançando de mãos vazias, mesmo que tenha sentido que tudo foi tirado de você. Você carrega lições, força e clareza que não tinha antes, e essas qualidades irão guiá-lo de maneiras que você ainda não consegue perceber completamente, ajudando-o a fazer escolhas mais sábias, evitar caminhos que não te servem e reconhecer o que é verdadeiramente certo para a sua vida. Você está equipado de maneiras que vão além do que pode observar. À medida que continua avançando, começará a ver como tudo está se conectando. Momentos que antes pareciam aleatórios começarão a fazer sentido. Situações que te confundiam revelarão seu propósito, e você perceberá que nada do que passou foi desperdiçado, mesmo as partes que mais doeram. Tudo foi tecido em um todo que servirá ao seu futuro. Há uma força silenciosa crescendo dentro de você que não precisa ser alta para ser real. Ela é constante, firme e está se expandindo a cada passo que você dá. A força que você desenvolveu irá conduzi-lo pelo que está à frente sem o mesmo nível de luta que antes enfrentava. Você não está sendo enviado de volta para a mesma tempestade, está sendo guiado para uma temporada diferente. À medida que avança, você está aprendendo a confiar de uma forma mais profunda, não apenas naquilo que pode ver, mas no que já experienciou. Você testemunhou o que acontece quando forças tentam derrubá-lo e falham, e esse conhecimento se torna algo que você pode sustentar enquanto segue em frente. É a prova de que você não está sozinho, de que você está protegido e de que cada passo faz parte de um plano maior. Mantenha-se firme neste momento, pois o que está se desenrolando em sua vida está longe de ser pequeno. Você está sendo reposicionado, realinhado e preparado para o que está por vir. O caminho à frente pode não parecer exatamente como você esperava, mas está levando você precisamente aonde precisa estar. O que falhou contra você já cumpriu seu propósito e agora você está entrando no que sempre foi destinado a você. Cada passo que você dá é guiado com intenção, mesmo quando não consegue ver totalmente o resultado.
Você não está avançando às cegas, está sendo conduzido. Uma confiança silenciosa está surgindo dentro de você, diferente de tudo que você já sentiu antes. Ela não exige atenção, não precisa ser alta, mas é constante, real e firme. Essa confiança não está enraizada em circunstâncias perfeitas, está enraizada no que você já sobreviveu. Agora você sabe que mesmo quando as coisas parecem esmagadoras, você não se quebra facilmente. Essa consciência muda a forma como você se move, como decide e como reage ao que vem a seguir. Reserve um momento para reconhecer o quanto você já avançou, não apenas pelo que aconteceu ao seu redor, mas pelo que mudou dentro de você. Você não reage mais como antes, e os medos que carregava já não controlam você. Você está aprendendo a pausar, refletir e agir com intenção, em vez de reagir em pânico. Essa mudança não aconteceu da noite para o dia, ela foi forjada através de tudo o que você suportou. O que antes parecia pressão, agora faz parte da sua força. Houve momentos em que parecia que tudo estava escapando do seu controle, mas o que você não podia ver era que eu estava guiando os acontecimentos de maneiras que o protegiam de consequências muito piores. O que parecia caos não estava sem limites, e o que parecia perda nunca esteve sem propósito. Mesmo quando você não percebia, eu estava moldando o caminho à frente. Você nunca ficou desprotegido. Mesmo nos momentos em que tudo parecia exposto, você agora está entrando em um espaço onde suas decisões serão tomadas com maior clareza. Você perceberá que o medo e a pressão não o influenciam mais como antes.